Então, as peculiaridades, os costumes dos demônios, biblicamente falando, primeira coisa, o espírito imundo vive na sujeira. Algo incomum na vida de qualquer pessoa que sofre de um cativeiro é uma sujeira, mas preste atenção nisso. Não é que ele foi lá e se sujou porque quis, porque muita gente vai e se suja porque quer. Mas muita gente sofre isso já dentro de casa, já nasce dentro do cativeiro. A mãe dele, quando ele está no ventre dela, já dedica ele a uma entidade, já dedica ele a um santo, a um espírito imundo. Ele entrega o filho, dedicando o filho a uma entidade. Outras pessoas são chamados pecados voluntários. Escolhem um determinado pecado. Eu escolho odiar. Eu conto sempre uma história, eu tive no Pentágono em 2007. O Brasil estava no projeto FX para compra de caças e os oficiais da minha turma foram escolhidos para fazer uma visita de cortesia. Eles nos levaram a um lugar chamado Tucson, no Arizona, para a gente ver um monte de avião, um deserto. Pensa assim, um deserto assim, você passa 3, 4 horas, só tem avião. Nós fomos lá olhar, eu não ia comprar avião nenhum mesmo, eu estava lá, e depois nós passamos no Pentágono, e o 11 de setembro foi em 2001, nós estávamos em 2007. Lá dentro do Pentágono, você vai entrando naqueles corredores, de repente tinha lá uma redoma de vidro, um pedaço do avião estava lá. E os soldados, você viu que era um soldado que tinha sido condecorado de guerra, um sargento, na verdade, condecorado de guerra. Ele falou, olhou assim, isso aqui foi o avião que jogaram aqui no Pentágono, está aqui. E todo dia a gente entra aqui, por quê? Para você... O Pentágono, no centro dele, se você olhar de cima assim, você pensa que é a cantina, tem o Subway, o McDonald's, está ali. E é grande. E todo mundo, na hora da refeição, vem fazer a refeição aqui. E a gente é obrigado a passar e olhar isso aqui. Sabe para quê? Para a gente não esquecer. Não tem perdão. Enquanto o Bin Laden não for morto, isso aqui não sai daqui. E tem muita gente que guarda isso no coração. O que fizeram contra mim não tem. Gente, mataram o Bin Laden, resolveu, gente? Piorou. Piorou. Aí o americano, cada vez, tem que abrir mais frente de guerra. Por quê? Por que Jesus diz, não resistais ao perverso, a todo que te ferir, oferece outra face? Por que ele fala isso? Porque o ciclo do ódio só acaba com o perdão. Mas quando você não quer perdoar, o que acontece? O que fica aqui dentro? Sujeira, gente. E o espírito imundo, ele gosta disso. Eles parasitam na vida suja pelo pecado. O espírito é imundo. Seu alimento só fosse estão nos pecados e iniquidades. São como moscas e orbitam nos lixos da alma. Então, como é que você faz para convidar o teu gatinho para ele vir para perto de você? Comida. Você bota comida, você bota leite, né? Chama o gatinho, ele não vem? Para você convidar o teu cachorro, tem cachorro que come todo tipo de porcaria. Eu tinha um cachorro vira-lata, ele comia biscoito, fazia de propósito. O meu filho, a gente pedia pizza, ele ia jogando de propósito. Pedaço de pizza para o cachorrinho comer. Agora, como é que você convida a mosca, gente? Como? Sujeira, lixo. Bota lixo no meio da sua casa. Você vai precisar fazer, as moscas vão estar ali. Então, onde há mosca, onde há Beelzebu é o príncipe das moscas, onde há espírito ruim tem que ter sujeira. A presença demoníaca é um sintoma evidente de uma iniquidade secreta, ostensiva. Sua manifestação é apenas um efeito colateral do pecado. E aí muita gente pensa que para resolver o problema, vocês vão entender isso na batalha espiritual. Ai, sai em nome de Jesus, gente. Abanar mosca não resolve. Você tem que tirar o lixo e jogar fora. E aí a gente tem que atacar o quê? O chamado centro de gravidade. Nós vamos falar um pouquinho do inimigo. A retirada do espírito imundo. O espírito imundo sai do homem. Demônio, gente, habita em pessoas. Pastor, fiquei sabendo que aqui Deus me revelou, tem um trabalho enterrado. Eu vou dizer para você uma coisa aqui. Espírito imundo precisa de um ser humano. Por quê?
Porque ele não tem casa. Ele foi expulso do céu. Ele não tem onde morar. Então ele precisa de um corpo para manifestar. Então, a presença denota uma influência maligna que exerce um governo tirânico sobre seu hospedeiro. Por que você fez isso? Não sei, me deu vontade. Outro dia no Rio de Janeiro, 4 amigos dentro do carro, um tirou a arma do policial e matou 2, o outro fugiu. Por que você fez isso? Não sei, eu ouvi uma voz que mandou eu fazer. Não fique imaginando que aquela pessoa, pastor, ela é louca. Não, ela pode até ter ficado enlouquecido. Amanhã vocês vão ter aula com a doutora Anne Elise Hilling, à noite. Ela vai explicar como é que esse componente, o físico, o emocional e o psicológico, como é que o inimigo opera, para você entender, pastor, mas como é que eu sei que é demônio ou que a pessoa é esquizofrênica? Como é que eu sei que é demônio ou a pessoa é neurótica, é psicótica, é perversa? Da onde que vem isso? Então ela vai traçar para vocês as diferenças entre neurose, psicose, perversão. Então, existe de fato uma influência? Existe, mas é uma influência tirânica que o inimigo obriga a pessoa. Eu atendi uma moça esse ano. Ela entrou no gabinete, estávamos eu só atendo mulheres para fazer acompanhamento de libertação com alguém, eu estava com 2 pastoras junto comigo. Pastor, eu amo meu marido. Quanto tempo a senhora é casada? Há 15 anos. É uma moça jovem. Há 15 anos, eu amo meu marido. Pastor, mas eu não consigo deixar de trair ele. Não consigo, pastor, mas ela vem pedir socorro, porque ela não se aguenta. Então, a cada 3, 4 meses, ela inventava, daqui a pouco ela estava deitada com alguém. Pastor, eu não tenho como fazer, como é que eu faço? Meu marido, eu amo, ele vai me deixar. Aí comecei a fazer o quê? O que a gente chama de mapeamento espiritual, na verdade, é um discernimento espiritual. Ele é muito mais inteligente do que místico, viu, gente? Tem vezes que Deus mostra claramente, é isso aqui. Mas a pessoa conversa comigo 10, 15 minutos, eu ensino isso no sangue e nos umbrais. Eu já sei o que aconteceu. Ela, sem brincadeira, a pessoa chega no gabinete, eu já sei o que aconteceu, eu já sei onde é que está. Essa moça falou, pastor, eu falei, vem cá, me conta da sua primeira relação. Ela conta dos abusos que ela sofreu. E eu fiz ela perdoar os abusos. E se deixa, conversa com Deus agora. Sempre que eu falo, ora comigo, estou fazendo a boca da pessoa confessar a Deus. Gente, rapidinho. Falei, agora eu vou orar com você. Quando eu botei a mão, aí manifestou lá um espírito de sensualidade, uma pombagira, uma cabocla, uma índia, não sei das contas. Manifestou, sai, acabou. Então a pessoa está presa dentro de uma jaula. Ela não quer ser assim. Não é que ela é violenta porque quer. Eu tive esse ano numa igreja, a mocinha falou para mim, pastor, eu gosto de criança. Eu ainda falei assim, minha irmã, você trabalha com o Ministério Infantil, é da boca dos pequeninos que vem um perfeito louvor. Ela, não, pastor, eu gosto de criança. Eu abuso de criança. Só que aí, sabe aquele negócio da pessoa querer contar a vida dela em 1 minuto? Não tem jeito. Falei, daqui a pouco a gente conversa, eu vou ter um intervalo de 40 minutos. Gente, fui fazer uma oração de confissão. O espírito imundo manifestou na moça. E você olha para ela, a aparência dela, ela não tem aparência de pedófila. Fulano é um pedófilo, a cara dele de tarado. Não é isso? Você não fala isso? Não tinha aparência. Gente, pensa um demônio, dos meus 40 minutos de intervalo, foram 20, foram a minha voz também. Sai em nome de Jesus, sai nada. E o bicho ficando lá, não sai. Aí Deus me deu um discernimento. Demônio que entrou no abuso do pai. Corpo da moça, não sei fazer isso, sou todo encurtado, mas botou a cabeça no chão, o pé aqui, a cabeça no chão. Sai agora em nome de Jesus. Uma moça caiu no chão, o espírito imundo saiu. Então, essa moça, você acha que ela quer ser pedófila? Ela veio pedir socorro para mim. Gente, ela vai pedir socorro para você. E não adianta ficar com nojinho. Pastor, não fui chamado para ele. Foi chamado. Esse chamado não é do pastor Lobo, é chamado seu. Diga assim, é o meu chamado. Só que você precisa aprender a lidar com isso. É por isso que você está aqui. Se movem circulando, entrando e saindo, podem ser expulsos, podem retornar. O homem pode ser liberto e finalmente possuído novamente.
A jornada do espírito imundo, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Podem transitar por lugares, buscam alívio e repouso, não descansam em lugares, precisam de hospedeiros humanos e têm memória. Eles dizem assim, eu vou voltar para a minha antiga casa. Uma vez eu atendi uma moça, foi bem, eu falo para vocês, só uma, porque normalmente, 95, 96, 97% dos casos, é só você botar a mão na cabeça e dizer, em nome de Jesus, sai! Ele sai. Agora, os casos mais graves, aí eu acabo dizendo para você. Essa moça, aí teve uma hora que ela falou assim para mim, o espírito imundo, né? Me xingou de tudo, mas tem espírito imundo que não se submete. Não, submete. Está amarrado em nome de Jesus. Grande 90, ele bota a mão para trás, para frente, se enrola. Está amarrado, não estou. Não estou, e vem para cima de você. Eu só falo assim, você não pode me tocar. E roda, e cospe no chão, e, enfim, joga livro longe, joga a cadeira longe, mas não pode encostar em você. Aí, nesse caso, a moça falava assim para mim, só saio dessa casa, essa casa é minha. Ela não estava falando daquele apartamento que eu estava. Eu só saio dessa casa se você me der dinheiro. Quando falou me dá dinheiro, eu falei, está aqui. O que ela tinha, gente? Qual era o problema dela? Vamos lá, você vai libertar ela agora comigo. Qual era o problema dela, gente? Hã? Negócio, ela se vendia sexualmente. Na verdade, ela era uma garota de programa, e aquele rapaz que morava com ela não era o marido dela, era alguém que pagava para ela estar ali. A prostituta negocia um corpo, um valor. Lembra de Apocalipse 16? Babel, a mãe das grandes, a mãe de todas as meretrizes, ele diz assim que negociou o vinho da abominação. É negócio, deixa a pessoa louca. 4, a vontade, o espírito imundo. Voltarei para a minha casa de onde saí. Demônios são possessivos, assumem o controle de pessoas, reconhecem vidas particulares como se fossem donos de uma propriedade. Conhecem as pessoas que já foram abrigadas e costumam reclamar sua antiga posse. Tem uma moça que trabalha com a gente no instituto. Essa moça, uma vez, a gente tratando de uma senhora, quando o espírito imundo manifestou, assim, ela já foi minha. Eu falei, ela foi sua, mas agora ela é do Senhor. Não adianta brigar, tem que dizer a verdade. E eu te digo mais, todas as almas são do Senhor. Sai dela em nome de Jesus. Ele reconhece. O espírito imundo, gente, ó, a gente acha que a gente não tem fama espiritual, mas a gente tem. Atos capítulo 19, na cidade de Efésio, os 7 filhos do sumo sacerdote Seva expulsavam demônios em nome de Jesus, é quem Paulo prega. Os espíritos imundos, quando reconhece a pessoa, manifesta e diz assim, conheço Paulo, conheço Jesus, perdão, e sei quem Paulo é, e vocês, quem vocês são? E os humilhou. Então, é para você entender que não adianta, o exorcismo, na verdade, é uma prática de feitiçaria. Ninguém faz exorcismo. O que a Bíblia manda a gente fazer é libertar o cativo. Decide, expulsai demônios, purificai leprosos e curai os enfermos. É um sinal que vai seguir aquele que crê. Então nós temos o quê? Nós temos fama. Número 5. E voltando, o retorno do espírito imundo, acha desocupada, varrida e adornada. Demônios buscam pessoas que experimentam uma conversão parcial. É gente que, sabe aquela semente do semeador saiu a semear? É gente que cai no meio do espinho, é gente que cai no meio das pedras. Vindo o sol, tem pouca terra, o que ele faz? Morre, a fé morre. Então é gente que conhece Jesus, passa por um... Gente, isso é muito comum e é muito triste, sabia? Porque é gente que a gente cuida, a gente se esforça. Então, deixa eu ensinar algo para vocês aqui. Eu sou filho de militar e fui criado numa vida militar desde os 14 anos, quando entrei na preparatória de cadetes. Sabe o que a gente aprende o dia inteiro lá? Você não pode perder. O soldado aprende, eu não largo a minha arma. Por isso que eu gosto do Salmo 18.
Por isso que eu gosto de Davi, 1 Samuel 17. Se o inimigo pega a minha ovelha, eu vou atrás dele e dou golpes naquele leão até que solte. Sabe aquele sujeito que não desiste? Sou eu. Só o que aconteceu. Alguém me traz uma pessoa que está cativa. Eu começo o processo de libertação. Eu quero libertar ele. Mas ele não quer ser liberto. A pessoa gosta do pecado. Aí, gente, eu ficava o quê? Me estressando, me esforçando para pegar a ovelha no colo, vem de volta. A ovelha não queria. Até que chegou um ponto, pastor, eu não quero mais. Eu gosto é do pecado. É gente que, por exemplo, usa droga, que vê que vai morrer com a droga, entra na casa de recuperação, fica lá 3, 6 meses para pegar corpo de novo, para voltar para a droga. A mente dele não anseia a libertação. Vocês sabiam, gente, que tem 2,5 tribos de Israel que nunca entraram na terra da promessa? Sabia disso? Rúben, Gade e metade da tribo de Manassés ficaram do lado de fora, escolheram. A gente não quer ir para... Deixa eu ficar do lado de cá do deserto mesmo, tá bom. Estava o Jordão, eles ficaram na Jordânia, não entraram em Israel. É impressionante, não é, gente? Jesus tinha um discípulo que foi se enforcar. Então aprenda uma coisa aqui, você não vai ganhar todas, não. Tem gente que vai se enforcar. Vai. E você tem que aprender. Você não pode ter mais misericórdia de uma pessoa de que Deus está tendo. Entenderam isso? Demônios buscam pessoas que experimentam conversão parcial. Varrer e adornar é o mesmo que reformar sem regenerar. Não adianta livrar-se dos maus hábitos e não convidar Jesus. Demônios distinguem um religioso de um filho de Deus e uma reforma moral sem transformação espiritual. Uma vida melhor não pode ser uma vida vazia. Bom, 6. O habitar do espírito imundo leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Demônios normalmente não trabalham nem agem sozinhos. Existe, aí é uma experiência pessoal mesmo, tá bom? Por exemplo, toda vez que manifesta pombagira, sempre tem Exu. Na verdade, a pombagira é um tipo de Exu, só que ela manifesta como se fosse um espírito feminino, e o Exu como se fosse um espírito masculino, tá bom? Então, por exemplo, quando manifestar em alguém uma pombagira, num homem, masculino, pode buscar ali que teve uma relação homossexual, ou teve um abuso homossexual. Pode buscar. Pode buscar. Agora, manifestou a pombagira, sempre tem um Exu. Em nome de Jesus, o Exu que está junto. Agora sai você também. Você vai se surpreender, achando assim, não, só tinha um. Não tinham, não. Tinham vários. Eu atendi um pastor, estava no litoral fluminense. Gente, esse moço eu pregava na igreja, ele chorava, preguei na quarta-feira, ele chorou, preguei na quinta-feira, ele chorou. Sabe aquela pessoa que você olha o ambiente assim, você está vendo, estou olhando para o rosto de todo mundo aqui. E ele chorando. Quando foi no sábado, na sexta-feira à noite, falei, nós vamos orar, e botei os intercessores, os pastores, fomos orar. Ele entrou na minha fila para eu orar por ele. E aí, um dos pastores da igreja me tirou e botou em outra fila. Eu vi quando ele saiu daquela fila e veio para a minha fila. Bom, para resumir, fui orar por ele, ele falou assim, não, eu sou pastor, mas estou desviado há 4 anos. Olha só. Mas está desviado, estou desviado, pastor. Fui orar por ele, ele manifestou lá um espírito de cemitério. Um espírito de morte. Falei, amanhã, depois do almoço, eu vou pregar 2 mensagens pela manhã, eu vou te atender. Pastor, gente, vale a pena investir na vida dele. Fui orar por ele e contou que a mãe dele era mãe de santo, que ele se desviou, voltou no terreiro para pedir passe por não sei quem lá. Fui só anotando o nome dos bichos. Esse, mas quem? Comecei a orar por ele, chamei os pastores, eles não tinham um corpo de intercessores, mas tinham um corpo diaconal. Pessoal bom na oração. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, fiz ele confessar as iniquidades, renunciar aqueles espíritos, você tem que fazer a pessoa falar. Sai em nome de Jesus. Fiquei lá 1 minuto e meio, 2 minutos. Não sai nada. Nem manifestou. Aí o pastor bateu, pastor Lobo, está tudo bem. Eu falei, pastorzão,
Só cuida de rebanho, de libertação, cuido eu. Em nome de Jesus, quando chega, sai! Gente, o sujeito quebrou a cadeira. Meu nome é Legião. Gente, o nome dele é Legião. Em nome de Jesus, Legião, sai! Aí o rapaz voltou ao normal. Aí todo mundo, tá livre. Não está livre, não. Ele falou que fez acordo com esses nomes todinho aqui. Um por um agora. Fulano de tal, em nome de Jesus. Aí manifestou, sai. Mais o Beltrano, sai. Eles não andam sozinhos. São raríssimos os casos. Olha o que eu estou falando para vocês, hein? Raríssimos os casos que tem só um espírito imundo ali. Agora, não fique imaginando que a legião é o pior demônio, não. Porque não é não, hein? Você acha que a legião é forte? Jesus não fala isso. O espírito daquele menino, lembra disso? Essa casta só sai com assunto de domingo.